Vamos dar continuidade a esse... Vamos dar continuidade a essa série de estudos, né? Ao qual estamos falando dos tempos determinados. E o subtítulo de hoje é justamente o derramar das chuvas, Temporã e Serôdia. Nós, no estudo passado, nós começamos a entrar na questão da primeira chuva, ali derramada no dia de Pentecostes. Aí eu falei que ia deixar para a gente destrinchar mais um pouquinho a questão das chuvas, até porque hoje nós vamos falar da Temporã. Aí na aula que vem nós vamos falar da Serôdia. Por que a Serôdia? Ela vai nos levar ao entendimento já para entrar no Apocalipse, só que aí eu vou voltar para explicar as testemunhas. O tempo de testemunho, o tempo determinado, vai apontar para as duas testemunhas do Apocalipse. Então eu vou caminhar e vou voltar para a gente dar o segmento para quando a gente fechar nas duas testemunhas do Apocalipse, nós adentrarmos então relacionado à última semana de Daniel e aos últimos dias, né? E a proximidade da vida do nosso Senhor Jesus. Então, eu vou recapitular, eu vou gastar uns 10 minutos recapitulando, porque é necessário recapitular. Porque eu vi que realmente é difícil de entendimento, certo? Tem pessoas aqui que nunca ouviram falar dessa questão de tempos determinados, tempos de testemunho, ciclos de trabalho. Então, tem uma dificuldade sim, não vou dizer que não tem. Então, enquanto a gente estiver nessa série, eu vou tirar sempre os 10 minutos para recapitular, para a gente sempre fazer a ligação, ok? Então, para alguns que já entenderam, talvez fique enfadonho, mas tenha paciência, que alguns entenderam e outros ainda não. Então, o corpo é desse jeito, né? Tem pessoa que vai entender muito mais rápido e tem pessoas que vai ser mais difícil. Então, nós temos que ajudar as outras pessoas, né? Então, mais uma vez, eu vou passar logo aqui para não ficar muito nessa capa aqui. A nossa figurinha, nós estamos trabalhando nela e vamos trabalhar mais alguns dias nela, né? Então, os ciclos, né, das festas do Senhor são os tempos determinados, os tempos de testemunho. Nós falamos que esse tempo determinado que o Senhor criou ali para o povo de Israel, esse ciclo, a qual era obrigado eles executarem esse ciclo todo ano, aquilo era uma figura, uma sombra de um ciclo de trabalho nosso hoje, ou seja, de toda a humanidade até a vinda do Senhor Jesus. Então, nesse ciclo, nós temos a primeira vinda de Jesus e nós temos a segunda vinda de Jesus, nessa figurinha, nesse ciclo. Então, esse tempo determinado, Jesus deu como um pano de fundo para nós, para que nós pudéssemos olhar e entender todo o processo do plano de redenção. Claro que essa é uma das figuras, são várias figuras que nós vamos ver que vai levar para o mesmo ponto, né? Que é Jesus. Ok? Que é o reino milenar, que é a segunda vinda de Cristo. Então veja, nós falamos que esses tempos determinados, eles foram resumidos em 3 convocações. Então existem 3 santas convocações em que o povo era obrigado a comparecer. E eles tinham que comparecer não com a mão vazia, ou seja, eles tinham que trazer as premissas das bênçãos que eles receberam. No caso desse ciclo, sempre estava envolvido o quê? O cereal, o animal, sempre relacionado à agricultura e à pecuária. Então as premissas que eles entregavam eram os dízimos que eles entregavam. Mas vejam que eles entregavam somente 3 vezes ao ano, porque só existia 3 convocações ao ano. Quando a gente for falar de dízimo, nós vamos tratar sobre isso, eu não vou entrar nessa questão agora. Então eles entregavam as premissas 3 vezes ao ano, ok? E hoje nós temos totalmente diferente o processo, né? Mas vamos lá. Então, se você olhar, a primeira convocação aqui, ó, ela está incluindo a Páscoa, os ázimos, que é os pães ázimos, e as primícias. Então, nós temos a primeira convocação. A segunda convocação é o Pentecoste. Por quê? Porque o povo vinha para Jerusalém, ficava lá o prazo da primeira, segunda e a terceira festa, e depois eles iam embora, e voltava depois, 50 dias depois, para o Pentecoste. Então era o segundo encontro. Depois eles iriam embora de novo para suas casas, para as cidades, e depois eles só voltavam no mês 7. E aí eles ficavam 1º, 10 e 15 do mês 7, era o terceiro encontro. Era onde eles compareciam e ficava aqui, né, quase o mês todo, aqui, a metade do mês no mínimo eles ficavam aí, em Jerusalém, festejando, comemorando, mas o mais importante era o quê? Dar testemunho das bênçãos que foram derramadas sobre a vida deles. Aí, no primeiro momento, na literalidade,
A agricultura. Por quê? Deus, ele trata a questão da chuva literal e a chuva espiritual. Então, quando eles obedeciam, chuva literal. Consequentemente, bênçãos espirituais. Quando desobedecia, não tinha chuva. Consequentemente, sem alimento. E aí as bênçãos espirituais eram tiradas. Ok? Então, eu estou repetindo algumas coisas que eu repeti na aula passada. Acrescentei mais algumas, mas nós vamos fazendo a mesma ligação. Então, veja. Se você olhar que nós estudamos a Páscoa, que foi justamente relacionada com o Êxodo, capítulo de número 12, a instituição da Páscoa, ok? Lá na saída do povo do Egito. Lembra do sangue nos umbrais? Que livrou os primogênitos da morte? Aí então, esse cordeiro que foi morto representou Cristo mais adiante, onde ele morreu e através do sangue derramado ele nos livra da morte. Que morte? Da morte espiritual. Ok? Então veja, esse cordeiro hoje, ele vai se tornar um pão. Por quê? Quando Deus instituiu a ceia em Gênesis 12, era um cordeiro. Quando Jesus então muda aquela Páscoa judaica, que era um memorial para o povo judeu, que agora se torna um memorial para nós, a ceia do Senhor, ele então institui a ceia, ele diz que agora ele é o pão. O pão representa o corpo de Cristo. E o suco de uva representa o sangue dele. Então aí vocês vão entender já já por que pão, por que ele transformou em pão. Então veja, aí fizemos a relação de Cristo, né? E Deus na sua maravilhosa mesmo, né? Grandíssimo, tremendo, ele então encaixa nesse ano da morte de Cristo, ele encaixa justamente a sequência, como eu falei. Nessa semana que Cristo iria morrer, que era essa Páscoa, Deus encaixou então o dia 14 do primeiro mês, que lembra que era março, abril, que era Abib Nissan, o mês do calendário religioso dos judeus, o calendário que Deus instituiu. Estou falando rápido não, né? Não. Então veja que nessa semana coincidiu do dia 14 do 1 cair numa quarta-feira. Lembra que a gente falou que ia fazer sempre o link com aqueles dias da criação lá atrás, onde no quarto dia foi criado o sol e a lua. Aí ali representa em Malaquias, capítulo de número 4, que Jesus é o nosso sol da justiça, fazendo uma ligação, ele sendo o sol, sendo criado no quarto dia. E Jesus vem no quarto milênio para fazer a ligação também. E aí nesse dia, nessa época desta Páscoa, que era a última Páscoa em que Jesus estaria participando, ele participou como sendo o cordeiro. E aí coincidiu de que não existe coincidência, é cristocidência, né, que a gente fala. Ou seja, Deus colocou certinho para a quarta-feira cair no quarto dia da semana, para encaixar tudinho que a gente aprendeu para trás. E ainda vamos aprender para frente, porque senão vamos ficar pingando assim. Passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Esse é o foco. Então Jesus morreu numa quarta-feira, quarto dia, dia 14, nós aprendemos isso. Nós vamos estudar isso novamente quando formos estudar o mundo dos mortos, ok? Então eu só vou parar aqui. Ele restou num sábado, não foi no domingo, ponto. Vocês já aprenderam isso, ok? Então nós temos dia 14, no dia 15, 7 dias o povo tinha que tirar o fermento da casa. Todo tipo de fermento tinha que ser retirado das casas. Porque o fermento representa o pecado. Então não poderia ter pecado. O povo, então, essa figura, a qual eles mostram para nós como figura, eles no caso tiravam o fermento. Para nós é tirar o pecado. Ou seja, isso nos remete à santidade. Temos que buscar a santidade. Quando buscamos a santidade, ou seja, todos nós somos pecadores, mas quando a gente busca a santidade, Deus olha o nosso coração, a nossa intenção de não querer pecar. Então você se policia, o Espírito Santo te ajuda e te conduz. E você então começa a caminhar buscando sempre a não pecar. Essa é a nossa busca de santidade. Isso é ser ázimos. Ázimos é pão sem fermento. Por isso que essa festa do dia 15, que é o dia seguinte ao dia 14 que Jesus morreu, 7 dias o povo tirava o fermento, né, das suas casas, das suas vidas, representando o pecado que nós também temos que tirar. Os 7 dias representam os 7 milênios na Terra, durante 7.000 anos, para que você cumpra, se tornando ázimos, se tornando pão sem pecado,
Então toda a humanidade teria que buscar estar sem pecado, lutar sempre essa batalha que nós estamos envolvidos com o inimigo aqui, para nos mantermos em santidade. Porque Hebreus 12, 14 diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Então veja, pulamos aqui. Então Jesus se tornou ázimos, e pela morte sacrificial dele, ele nos fez ázimos, sem pecado. Ou seja, nossos pecados foram perdoados. Mas ele é perdoado até o que eu não cometi. Tem gente que fala dessa forma. Tem que tomar cuidado muito com essa fala. Por quê? Porque tem gente que peca sabendo que no dia seguinte ela pode pedir perdão. Mas a gente tem que estar sempre pensando que a palavra de Deus, ela nos chama a vigilância. E o que é a vigilância? É eu sempre não querer pecar, e sempre que pecar, voltar rapidamente para o Senhor. Porque se eu morrer em pecado, eu posso perder a salvação. Lembra que a gente leu Ezequiel 18, quando nós estávamos falando da maldição hereditária? Se o justo pecar e permanecer em seu pecado, certamente vai morrer, se ele não se arrepender. E não adianta nada do que ele fez para trás. Deus fala aqui, eu não me lembrarei. Lembra que nós tratamos sobre isso? Então tem gente que fala que não se perde a salvação. Se perde. Por isso que ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, a salvação. Fidelidade ao Senhor. Ele exige fidelidade. Uns são mais fracos, uns são mais fortes, mas é o que eu estou falando. Você tem que colocar isso na sua mente. Pecou, ora, clama ao Senhor, se arrependa, se lance aos pés do Senhor, que você vai adquirindo força. Se automaticamente vai mudando. Vou perguntar. Pode perguntar. Todos os pecados, assim, a Bíblia, a gente sempre fala assim, tem pecado, e a gente fala assim, acrescenta alguns pecadinhos, né? Porque assim, a gente ouve muito sobre a Bíblia, principalmente na igreja, o pecado da igreja é prostituição. Mas a gente gula, né? Tem outros pecados, falar um monte de coisa. Tem pecado que é para a morte? Tem. Na verdade, todos os pecados são para a morte. A palavra de Deus, ela trabalha dessa forma. Primeiro, uma coisa, não existe pecadinho e pecadão. Não existe pecado, a palavra pecado é transgressão. Na verdade, a tradução correta é errar o alvo. Então, pecado é errar o alvo. Então, quando você erra o alvo, você está fugindo do cerne, do objetivo, do foco. Por exemplo, o nosso foco é Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando perdemos o foco de Cristo, começamos a errar o alvo. Então o pecado é a transgressão, é a iniquidade, é você então deixar de obedecer a lei de Deus. Hoje nós não estamos debaixo da lei cerimonial, mas nós estamos debaixo da lei moral. Os 10 mandamentos estão vigentes, resumidos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí estão os 10 e os 613. Então veja que quando a Bíblia fala dessa forma que há pecados que é para a morte, ele está dizendo o seguinte: quando você peca contra o Espírito Santo, você não tem salvação. Você não pode pecar contra o Espírito Santo porque você não tem salvação. Não tem como você se arrepender. Por quê? Porque quando eu peco contra o Espírito Santo, ele é que me faz entender, ele é que me traz a conversão, ele é que me faz enxergar Jesus, o plano de redenção, tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Ele que nos dá o entendimento, é ele que nos ensina. Então veja, quando eu falo, eu não quero servir ao seu Deus, eu não aceito o seu Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, eu aceito o diabo na minha vida. O que vai acontecer? Eu bloqueei, eu fechei a porta. Lembra de Apocalipse que Jesus bate quando ele está do lado de fora? Se você abrir, ele vai entrar e sair contigo? Ele não arromba a porta. Senão não tinha ninguém perdido, estava todo mundo salvo. Porque Deus quer salvar todo mundo. Você acha que alguém ia se perder? Não, porque Deus, a misericórdia, a bondade dele é grande. Só que ele é justo, juiz. Então veja que o pecado que não tem perdão é contra o Espírito Santo. É aquele que não aceita o trabalhar de Deus na sua vida. Não tem como Deus trabalhar em você se você não aceitar. Então esse não tem perdão, não tem o que fazer. Você já está condenado. Agora a questão de pecados, todos vão ter. Assim a Bíblia me mostra que todos vão ter o mesmo sentido. É pecado, é transgressão. Por isso que Deus tratou genericamente em Ezequiel 18, o justo quando pecar,
Ó, pecar, ele não me estipulou se era pecadinho ou pecadão, ou que tipo de pecado. Aí meu poder está dizendo, quando o justo transgredir, ele vai ser condenado, se ele permanecer na transgressão dele. Se ele se arrepender, eu vou ouvir, ele vai vir. Mas se ele permanecer na transgressão, ele está condenado. Então ele não tratou a questão de gravidade de pecado, a não ser nessa questão quando é tratado contra o Espírito Santo. Porque não tem como Deus trabalhar na sua vida. Ok? Eu não sei se você perguntou da pecado para morte, mas era tipo assim, morte espiritual ou morte física? Né? Morte física mesmo. Acho que ela perguntou, tipo, se existe algum pecado que a gente faça que, tipo assim, vai morrer. A gente morre. Pequei que vou sair na rua e Deus me Cai mata. duro, não diz. Acho que foi isso que ela tentou perguntar. Morrer. É porque o pecado que leva à morte, ela tá, tipo assim, interpretando morte física. Isso. Ah, você está interpretando a morte física? Tem algum pecado? Todos os pecados podem te levar à morte física. Porque a partir do momento que você não anda nos caminhos do Senhor, por exemplo, vamos tratar aqui, vamos ser mais radical um pouquinho, vamos tratar nas pessoas que usam drogas, por exemplo, ou são alcoólatras ou usam drogas, vamos usar um mais extremos, assim, por exemplo. Então Deus está avisando, Deus está dando a chance, sempre conduzindo pessoas. Esse dedo aí, né? Esse dedo aí. Então veja, há pessoas que pegam e tratam essa questão da seguinte forma. Por exemplo, a pessoa é alcoólatra, né? Uma pessoa ela usa droga. Então Deus está dando sempre o escape. Ajuda, né? Para pessoas vão lá, fala para elas. Sempre Deus está dando alguma coisa para ajudar aquela pessoa. Ela é uma ovelha perdida, ela é uma ovelha desgarrada. Deus vai chamar ela muito mais do que aquele que está, né, bem próximo da gente, porque esse aqui não está perdido. Mas o que está lá no mundão, muitas vezes recebem coisa sobrenatural que a gente nem recebeu, porque Deus está tentando resgatar eles lá, ó, de toda forma. Mas eles têm que querer. Então veja, mas vai chegar um tempo que Deus vai deixar, por isso que tem que ler capítulo 1 de Romanos, quando Deus vira as costas. Por que vira as costas? Porque Ele está falando, e aí tem um momento que Ele vai virar as costas, Ele vai deixar. Então, você acha que Ele se agrada disso? Não, a palavra diz que Ele não se agrada na morte do ímpio. Então veja, se o cara continuar bebendo e continuar usando droga e fazendo coisas erradas, o que vai acontecer? Ele está mais propício a morrer do que um outro que não. E em determinado momento Deus vai deixar o inimigo trabalhar na vida dele. É um plano de redenção. Deus, eu já falei aqui, tem gente que não gosta que eu falo isso, mas Deus é justo até com o diabo. Por que Ele é justo até com o diabo? Porque Ele derrubou o diabo do céu, mas Ele falou, tu vai ficar aqui um tempo. Eu não vou te tirar antes desse tempo. Assim como nós temos um tempo de trabalho, ao ciclo. O diabo também tem um tempo de trabalho. Deus nunca vai tirar eles da hora. Então até com o diabo, ele vai cumprir o que ele falou para o diabo. Sabe que dia que ele vai ser lançado do lago de fogo? No último dia, no final do milênio. Ele vai ser preso no início do milênio, solto de novo 1000 anos depois, por pouquinho tempo, e depois definitivamente lançado do lago de fogo. Isso ele já sabe. Então ele também está tranquilo, entre aspas, né? Estou aqui confabulando, de que assim, ele não vai vir agora e vai me jogar no lago. Até porque não existe nenhum lago de fogo ainda. Então veja que diante disso, a pessoa que escolhe. Então há pecados para a morte? Se você continuar no pecado, com certeza a morte física também. Esse pecado vai te levar à morte física. Se você é uma pessoa ruim, ignorante, você quer bater nas pessoas, você é truculento, você está armado, tira uma arma para atirar alguém pode te matar primeiro do que você matar ele. Então, se você é desse tipo, você pode estar propício a morrer a qualquer momento, mais do que nós. Nós também somos sujeitos, mas ele está muito mais do que nós. Então, o pecado leva à morte. O pecado leva à morte física e, consequentemente, claro, à morte espiritual. Porque se ele morreu a morte física em pecado, consequentemente, ele não tem mais chance. Ele não pode fazer mais nada, é aguardar o juízo. Ok? Então vamos lá. Então veja. Então aqui Jesus se torna então ázimo e nós nos tornamos ázimos em Cristo. Então você vê, aí passando os 7 dias, no primeiro dia começa a se contar 7 semanas, que dá 49 dias. Só que no primeiro dia dessa semana foi apresentado o molho de trigo, lembra? Estou repetindo, o molho de trigo foi apresentado pelo sumo sacerdote.
dizendo assim: essa colheita vai ser abençoada, olha só o tanto de coisa, olha só o tanto, olha a abundância dessa colheita. Aí ele vai lá, tira um molho de trigo e apresenta como primícias, entregando a Deus, como oferta voluntária, primícias para o Senhor. Aí nós vimos que esse trigo apresentado nos aponta para Cristo, que em João capítulo 12, verso 24, ele diz que ele é o trigo. O próprio Cristo afirma que ele é o trigo. E era necessário que ele morresse para que desse mais trigo. Ou seja, nós, hoje somos trigo, porque ele morreu. E através dele nós voltamos, passamos a ter vida e passamos a ter a entrada no reino. Nos tornamos trigos, nos tornamos primícias. Lembra de Apocalipse? Nos tornamos primícias. Então veja, nesses 49 dias, esse trigo que foi apresentado, ele era moído. Lembra de Isaías 53? Onde ele levou sobre si as transgressões, as dores, as enfermidades, ele foi moído. Ali a palavra moído não entrou de graça, ele entrou para te fazer a ligação com esse trigo, com a chave que Deus colocou, para você entender que ele seria o trigo, para você ligar todo. E é interessante que na época não existia o Novo Testamento, só existia o Antigo. Você vê que depois que foi toda a compilação aí dos livros, né, do Novo Testamento, você vê que ainda se encaixou. Por isso que a Bíblia, 40 autores em épocas diferentes, pessoas diferentes, falam a mesma língua. Gente da realeza, reis, sacerdotes, boiadeiro, carpinteiro, tudo falando a mesma língua, em épocas diferentes. Então veja, não existia o Novo Testamento, mas já estava ligando ao Novo Testamento, que nem existia. Então vamos lá. Então essa massa era uma massa que também era primícia, porque ela foi feita do trigo como primícia. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, versos 6 e 7, diz que Cristo é a nossa Páscoa. E através dele nos tornamos massa. A massa sem o velho fermento, sem o fermento da maldade, das obras da carne, mas com o fermento novo, do amor, da bondade, o fermento novo. Nos tornamos massa nova em Cristo. Está ligando com isso aqui. Paulo entendeu as festas. Paulo entendeu isso. Então veja, e essa massa, dessa massa era feito 2 pães. 2 pães foram feitos dessa massa. E os 2 pães também se tornaram primícias, porque o trigo é primícia, consequentemente a massa é primícia, e consequentemente o que foi feito da massa, que foram os 2 pães, se tornou primícia. Está ficando mais fácil de entender? Então veja, esses 2 pães, e agora eles foram apresentados no dia de Pentecostes. Por que é penta? Porque é o 50º dia, Pentecostes. Ou seja, 49, 7 semanas, 7 vezes 7, 49 dias. No 50º dia de Pentecostes foi apresentado os 2 pães. O sacerdote chegava, apresentava os 2 pães. Tinha mais algumas ofertas, né? Ovelha, algumas coisas, mas a prioridade eram os 2 pães. E esses pães agora eles estavam untados com azeite. Por quê? Um dos símbolos do Espírito Santo é azeite na Bíblia. O Espírito Santo ele é representado por azeite, por água, por fogo, por pomba, por vento, e aí vai. Ok? E uma das revelações da exemplificação do Espírito é o azeite. Então, nos mostra que os pães, os 2 pães foram ungidos. Foram untados. A palavra ungir significa untar, significa ungir, unção. E a raiz ela vem de Messias. O Messias foi ungido. Então os pães estavam sendo ungidos. Olha aqui que Deus está fazendo. Tremendo. E aí, se você pegar e começar a ligar, quem são os 2 pães? Aí se você olhar, está escrito aí. 2 ungidos, que nós falamos na aula passada. 2 ungidos que está como sombras para nós, mas para eles foi uma realidade também. Uma das, que são várias vezes que vai aparecer isso na Bíblia, mas uma das foi lá em Zacarias, capítulo 4, quando ali representa Zorobabel e Jesuá. Representavam as 2 testemunhas. Lá na época eles representaram esses 2 pães. 2 testemunhas. Então os 2 pães representam 2 testemunhas. Que testemunhas? Calma, nós vamos chegar lá. Nós estudamos sobre a divisão do reino, lembra? Por isso que tem que estar tudo ligado. Eu estou tentando fazer um segmento para a gente pegar um cerne, ok?
Então veja, nós vimos a divisão do reino. Lembra que Reino do Sul, Jerusalém, né, ficou em Jerusalém o Reino do Sul, que era Judá e Benjamim, onde o rei era Roboão, filho de Salomão. E aí o Reino do Norte, 10 tribos, que era Israel, capital Samaria, o rei Jeroboão, filho de Nebate, lembraram? Quando lemos 1 Reis, capítulo 11 e o capítulo 12, que fala sobre isso. Então vemos esse trabalhar de Deus dessa seguinte forma. Agora esses dois pães, essas duas casas de Israel, Judá e Israel, dois pães, só que Jesus está trazendo para a nova aliança. Lembra que a partir do momento que eles se separaram os reinos, nós tivemos um cativeiro assírio que levou Israel e pulverizou ele nas nações? Por isso que os judeus não são amigos dos samaritanos. Lembra? Então agora nós temos o Israel pulverizado como gentios. E esses gentios vão voltar como Efraim. Lembra da adoção de Efraim lá em Gênesis 48? Cruzar de mãos. Então agora volta Efraim, um dos pães, que é o reino de Israel, Efraim. Vocês lembram que eu falei? Casa de José, vocês vão deparar na Bíblia com esse simbolismo. Então veja, agora nós podemos falar que esses dois pães são quem? Porque Cristo veio agora. Então esses dois pães são judeus e gentios. O Israel que se espalhou virou gentil. Agora ele vai voltar junto com a gente. Então nós somos o gentil, Israel que vai voltar agora, vai voltar junto com a gente. No pão que representa os gentios. Este pão representa os judeus. Judeus e gentios juntos. Formando um corpo. Mas agora Jesus está numa revelação formando um pão. Por quê? Lembra da ceia ali, 1 Coríntios capítulo 11, 23 em diante? O que ele fez? O corpo agora é o pão. E o que é feito na ceia? Partir o pão. E o que acontece com o pão? Quando você coloca um pedaço de Cristo para dentro de você, você se torna um com Ele. Você se torna um único pão. Esses dois pães vão se tornar um pão em Cristo Jesus. Eles vão introjetar Cristo. Por isso que a ceia, o memorial da ceia, quando nós comemos o pão, estamos colocando Cristo para dentro. É uma simbologia. Isso nos faz um com Ele. Então os dois pães vão se tornar um pão. Por isso que Jesus lá em João, capítulo 6, se não me engano, verso 35, esse é o verso não sei, então capítulo 6, diz que é o pão da vida. Jesus é o pão. Ele é o pão que caiu do céu lá no maná, no deserto. Os evangelhos confirmam que ele é o pão. Paulo confirma também que ele é o pão que caiu do céu no deserto. Os judeus não enxergaram na época, porque não era a época deles enxergarem. Mas nós hoje, com toda a compilação, somos obrigados a enxergar. Mas só por nossa conta? Não, nós pedimos a ação e direcionamento do Espírito Santo para nos ensinar. Então veja, os dois pães viram um pão, beleza? Aí nós vamos parar aqui. Aí uma ligaçãozinha. Vocês estão vendo os 144 mil aqui? Lembra que os 144 mil lá em Apocalipse 7, lembra que só eram judeus, até a Sara falou que Apocalipse 7, verso de 1 a 4, está falando ali que Deus está chamando os anjos para selar os dele na testa. E ali o número dos selados são 144 mil, e ele fala 12 de cada tribo, 12 mil de cada tribo. Então seria, se a gente olhasse com os olhos, com discernimento somente carnal, vamos dizer assim, nós entenderíamos que aquilo ali só eram os judeus que seriam salvos, e nós não seríamos. Mas quando nós ligamos com o Apocalipse 14, nós sabemos que aqueles marcados, 144 mil das 12 tribos, são os comprados da terra, que agora se tornaram virgens, que agora vão se casar com o noivo. Viu? Então você consegue ligar tudinho. Mas quando você fecha os olhos em uma revelação, você perde a outra. Ok? Então os 144 mil são as premissas. Nós somos as premissas que fomos comprados da terra. Somos as premissas, porque somos as premissas em Cristo. Ok? Cristo ele nos mostra que ele é a premissa ali em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Ok? Vamos lá. Então agora hoje nós vamos confirmar, já iniciamos a falar na aula passada da primeira chuva que caiu, que o Pentecostes ele se dividiu em duas partes da profecia. E nós vamos andar agora. Ok? Aqui,
Primeira chuva é a chuva temporã, são duas chuvas, ok? Temporã e serôdia. Serôdia são as segundas chuvas do final de ano, a temporã é a primeira chuva. O Israel ele tinha duas colheitas, plantação e colheita. A prioridade na primeira colheita era a cevada, o trigo. Da segunda tinha trigo também, mas a ênfase também era a uva, no final. Então por isso que no final Deus vai pisar as uvas que são os ímpios, né? E vai recolher o trigo e vai colocar no celeiro, apontando para a última colheita, que é a chuva serôdia. Mas nós estamos falando da temporã. Todos os que creem sabem que um fenômeno extraordinário ocorreu no dia de Pentecostes. O que ocorreu no dia de Pentecostes? Todo mundo já ouviu falar. Descida do Espírito Santo. Um vento veemente entrou ali no cenáculo, onde os 120 estavam reunidos. 120, lembra que eu falei, fiz a ligação dos 120? 120 ali representa, se você pegar do Pentecoste até o último dia da temporada de festa, 120 dias. Deus é tremendo. Mostrando que isso que está faltando, 120 dias, representam 120 jubileus, que é o tempo de serviço que está faltando. Que nós, como falarmos do jubileu, nós estamos no último jubileu, que vai se encaixar nesses 120. Papo para outra aula. Ok? Só para fazer a questão da ligação dos 120 que estão reunidos no cenáculo. E um detalhe, eles receberam a unção do Espírito por quê? Primeiro, ficaram 10 dias lá, orando, clamando ao nome do Senhor, em comum acordo, unânimes. Isso nos aponta para... Hoje o povo de Deus está tão dividido, que não existe unanimidade dentro das denominações, dentro do povo de Deus. E Deus quer pessoas unânimes. O que é unanimidade? É de um mesmo parecer, todos juntos. Se a Simone entender algo e não condizer com a gente, está errado, ela tem que vir, nós temos que conversar e entrar em comum acordo, sempre com base a nossa regra de fé e prática, não com o que eu simplesmente acredito por acreditar, mas com a regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, é a Bíblia, é ela que nos pauta, é ela que nos guia, ok? Então veja, esse vento veemente aconteceu lá dentro e viram línguas repartidos como luz de fogo, desceu sobre a cabeça deles. Aí essa figurinha ela retrata legalzinho, como se realmente eles tivessem, tá? Uma figura como se realmente eles estivessem como lâmpadas. Eles foram acesos. Por quê? Lembra dos pães untados? O que era o azeite que eu acabei de falar? O Espírito Santo. E o que era colocado nas lâmpadas para acender? Azeite. Então veja, eles estavam transbordando de azeite. O Espírito desceu sobre eles e eles se acenderam como lâmpadas. Claro que é uma figura. Foram vistas línguas de fogo. Na hora pode ter passado fogo, porque é uma figura do Espírito Santo. Para eles, sim, com certeza, porque foram vistas, a Bíblia diz, foram vistas línguas repartidas como de fogo em suas cabeças. Então veja, nos mostrando que o crente hoje, ele tem, com o Espírito Santo, ele tem que ser luz no mundo. Aonde eu andar, eu tenho que estar aceso. Quem vai ver essa chama? Satanás. Satanás é o primeiro que vai ver. Por quê? Não, você entrar e vai olhar para você e vai se incomodar na hora. Por quê? Você está aceso. É como se fosse o selo. Você está selado com o Espírito Santo. Mas, nós vamos, ao longo da lição, vamos ver em que condições nós vamos estar ou permanecer acesos. Ok? Então veja. Então aconteceu esse momento sobrenatural. É isso aí que o pessoal de outras religiões vê, quando às vezes ele vê uma pessoa e fala que a pessoa tem uma luz. Tipo isso aí. Sim, é uma áurea. Tem gente que fala assim, tem pessoas que falam, tem uma luz em você, eu vejo uma luz em você. Não, ele está vendo a ação do Espírito Santo em você. Eu vejo uma áurea, você tem uma... O Lucas mesmo tem uma pessoa que chegou ali e falou, você tem uma áurea, rapaz. Cara, você tem uma áurea que te envolve. Parece aquela auréola de anjo. Tipo assim, ele deve ver alguma coisa parecida. Não estou dizendo que é, que eu nunca vi, né? Então, aí o que acontece? Então o inimigo, ele vê isso, ele vê uma marca, ele vê um selo. Por isso que ele não me toca. Assim como a gente vê também na pessoa, né? Sim. Pessoa do mal, pelo menos eu bato o olho. Mas por quê? O espírito que está em você, ele não coaduna com aquele espírito. Então quando você olha, ele sabe e sente você também. Por quê? Você se incomoda de alguma forma e você percebe que a pessoa também se incomodou. É só a gente olhar os detalhes, é porque a gente corre demais.
A nossa correria é grande, mas a gente não percebe alguns detalhes. Mas se você passar a prestar atenção, você vai chegar, você vai sentir. Tem gente que fala assim, ó, nem te conhece. Aí você pode saber, é batata. Então vamos lá. E Atos, vamos ler Atos 1, 4, 5. Vou correr um pouquinho agora. Atos 1, 4, 5. Estando com eles, Jesus determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse, de mim ouviste. Né? O que promessa é essa? A promessa do que eu acabei de falar. Então Jesus falou para eles não se ausentarem. E preste atenção, Jesus, quando ele morreu, ressuscitou o terceiro dia, ele ficou 40 dias na terra, ensinando os discípulos, aparecendo para um, para outro, continuou o ministério dele, glorificado ainda, ele estava na terra. Isso mostra um corpo glorificado de Jesus. Ele chegou a comer, ele chegou a beber, era preciso? Creio que não, mas ele fez isso, para mostrar que ele estava num corpo, e não estava em espírito, fantasma. Não estava fantasma. Então veja que ele estava em um corpo glorificado. E Jesus ficou e disse, ele ficou 40 dias. Por que ele ficou 40 dias? Para ligar os 40 dias do deserto, 40 dias que ele foi tentado pelo diabo e vários outros 40 dias que nós não vamos tratar agora nesse estudo. Beleza? Vamos deixar para um outro. Já tem um que a gente dá para conversar sobre isso, sobre esses 40 dias. Então veja que aí depois eles ficaram 10 dias lá no cenáculo. Para quê? Para se completar os 50 dias para dar o dia do Pentecoste. Para cumprir a promessa que foi feita. Que promessa? Aí nós vamos lá. Que promessa que foi essa? Jesus falou, até que do alto seja revestido, até que do alto, né, esperasse a promessa do Pai. Que promessa é essa? Que promessa? Porque na verdade João ele batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ou seja, 10 dias depois eles seriam batizados com o Espírito Santo. Ok? A espera era para que se cumprisse a profecia de Joel. Para quê? Para se completasse o dia de Pentecoste. Aí nós vamos começar a descobrir que profecia é essa que foi feita lá em Joel. Vamos lá. Joel 2, 23 e 28. Joel 2, 23. Eu não vou ler esse 23 aqui agora. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Veja, isso aqui foi bem antes do dia de Pentecostes, ok? Não sei precisar aqui, Joel, eu não sei precisar aqui esse quantidade de dias. Mas se a profecia foi 700, aqui no mínimo 300 anos, ok? Então veja, eu não sei precisar corretamente, eu não lembro. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Por quê? E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Então veja que a profecia vai se dividir em duas partes. Eu não ia ler a segunda parte dela agora não, mas eu vou ligar para vocês começarem a ligar. Senão pode ser que quando eu voltar aí vocês vão deixar de fazer essa ligação. Então veja, essa profecia de Joel ela se divide em duas partes. Ela vai ser, para nós é passado, a que aconteceu, claro, no dia de Pentecostes. Para Joel era futuro, as duas. As duas revelações incluídas aqui eram futuras. Mas no dia de Pentecostes aconteceu essa primeira parte. Há de ser que depois, derramarei o meu espírito, derramarei, grava essa palavra, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, dons, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões, dons. E os servos e as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Aí ele fala, e mostrarei prodígio no céu, já vai jogar para os nossos dias, para a segunda chuva. Então aqui ele está representando as duas chuvas, a primeira e a segunda, porque naquele dia não mostrou sinal no céu. O vento veemente entrou e tomou conta do cenário, mas no momento nenhum há relato de nenhum sinal no céu. Nós vamos ter todos esses sinais agora na segunda chuva. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está apontando para o final.
Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Por quê? Jesus vai descer e vai colocar o pé no Monte das Oliveiras. Claro, depois que a gente subir, receber o galardão, a gente desce junto com ele. Ele vai colocar os pés no Monte da Oliveira. Monte da Oliveira. E o monte vai ser fendido, vai abrir no meio, direita e esquerda, vai se tornar um grande vale. Ok? Então veja que vai haver livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Que restante? Nós hoje. Porque o Senhor vai escolher? Não, o restante que o Senhor chamar. Depois desse dia, quantas pessoas não aceitaram? Então esses que o Senhor vai chamar, que na época ainda não tinha chamado. Então alcança nós, nos dias de hoje. Então a profecia, ela é de dupla interpretação. Aconteceu em Atos 2, no dia de Pentecostes, vai acontecer de novo na segunda chuva, porque esta chuva que foi derramada é a temporã. Aí vocês vão entender, peraí. E Pedro, ele confirma isso, no próprio Atos 2, né? Eu falei antes um pouquinho, esse aqui ele está confirmando o que estava acontecendo. Atos 2. Atos 2, 16. Ó, o pessoal estava falando que eles estavam bêbados, né? Que eles começaram a falar em línguas. Aí nós vamos tratar já essas línguas que eram. Hoje o estudo não é de línguas, mas eu preciso de ler o texto. Ok? Então o povo está falando que eles estavam embriagados. Quem não conseguia entender nada. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, Pedro está explicando para o povo. Deixa eu voltar um verso. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, era 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Ó, Pedro revelou o que o profeta Joel disse lá atrás. Pedro conhecia a lei. Né? E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Ele está repetindo a profecia de Joel. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei, né? Se você olhar, eu quero que vocês gravem essa palavra aqui, né? Derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Aí ele fala, farei prodígios, ele repete toda a profecia, farei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha, né? Antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então veja que ele repetiu, mostrando para o pessoal que estava ali para a festa do Pentecoste. Jerusalém, ela enchia tanto na época das festas que transbordava. Pessoas ficavam em barracas e tendas em volta da cidade. A cidade não comportava de tanta gente que vinha para as festas. Então veja que estava lotada a cidade. Ok? Então, e Pedro está interpretando o que aconteceu lá, que o povo começou a entender pensando que aquele bafafá, vamos dizer assim, aquela bagunça que estava acontecendo dentro do cenáculo, era porque eles tinham tomado um vinhozinho lá e estava todo mundo muito doido. Nada disso. Aí Pedro vai explicar o que aconteceu. O Espírito Santo é uma pessoa? Eu não queria tratar disso neste momento. Porque na verdade, ele, sim e não. Porque na verdade, a terceira pessoa, porque a terceira pessoa, porque se eu falar poucas palavras aqui sem citar os textos para você, vai ficar parecendo assim que eu não creio no Espírito Santo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tá? O Espírito Santo nada mais é do que tem o Pai e o Filho. Lembra quando Estevão olhou no céu e viu o Pai, viu o Filho à direita do Pai? Lembra quando Jesus está falando o tempo todo, ele fala, o Pai testifica de mim, eu testifico do Pai. Aí quando ele vai para o céu, ele deixa então o Espírito Santo, o Consolador, que de mim e do Pai que eles enviaram. O Espírito Santo é a porção do Pai e do Filho que ele deixa em nós, para fazer a ligação com ele. Então, se a gente tratar dessa questão, eu deixo para a gente tratar só quando formos falar do Espírito Santo, quando a gente for falar do batismo, aí nós vamos falar do batismo do Espírito Santo, questão de línguas, e nós vamos tratar dessa questão. O Espírito Santo é uma pessoa? Acredita que sim neste momento, é uma pessoa, tá? Para não te confundir neste momento, é uma pessoa, tá? Igual todo mundo ensina, é a terceira pessoa da Trindade. Fica com esse pensamento por enquanto, para a gente tratar isso aí no estudo, porque senão eu posso te confundir agora. Porque eu quero te mostrar uma questão
e é bíblica, está aqui os textos, mas é praticamente uma meia aula que a gente tem que dar. É meia hora no mínimo para a gente tratar isso. Ou depois que a gente terminar o estudo, eu posso te dar um detalhezinho. Aí, assim, se tratando de Espírito, né, alguns textos lá do Velho Testamento falam assim, o Espírito se apossou de Gideão, né? Não é o Espírito Santo ali. Na verdade, o Espírito Santo ele foi derramado em porções no Antigo Testamento, sim. Só que o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele era colocado. Ele vinha de cima e era colocado na pessoa, em um e em outro. Deus, quando queria agir, ele derramava o Espírito em uma pessoa, em outra pessoa, para agir dentro do propósito. Hoje não, o Espírito Santo ele habita dentro de mim, dentro de você, dentro de todos que estão aqui. Então a porção do Espírito, o Espírito Santo está em todos nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Ok? Então há uma diferença. Antigamente ele vinha de cima, né, para poder revestir aquela pessoa naquele momento só, e de repente Deus tirava o Espírito. Agora não, o Espírito está em você como selo. Ele pode vir como revestimento, sim. Quando você busca os dons espirituais, você também pode tê-lo como revestimento de poder para exercer os dons espirituais que estão disponíveis ali, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14. Ok? Então veja que, mas hoje ele está dentro de nós. Antigamente Deus colocava, não, hoje todos nós aqui podemos falar em línguas, idiomas, todos nós podemos profetizar, todos nós podemos curar, todos nós podemos usar qualquer um dos dons que estão disponíveis, tanto para mim quanto para qualquer um aqui. Cabe você se colocar na brecha para ser usado dentro do propósito. Mas Deus vai dar isso para todo mundo? Claro que não, por isso que é um dom, é um presente que Ele te dá e não é permanente. É igual eu te falei, se você receber um dom de cura, não significa que ele é seu. Você vai usar dentro do propósito. Determinado dia, momento, Deus pode tirar. Porque Ele não quer mais te usar nesse propósito, ou porque você usou ele de uma forma indevida, Ele tira fora. Ele não é seu. Ele é para uso dentro do povo de Deus. Então veja, aí existia o Espírito Santo no passado, claro. A porção do Espírito de Deus era derramada sobre um, sobre o outro. Mas agora não, a nova aliança, Jeremias 31 diz que eu porei a minha lei dentro do seu coração. Agora não é mais em tábuas de pedra, igual no passado, por causa da dureza. Agora é no coração, é dentro. Então todos nós hoje somos templo do Espírito. Todos temos o Espírito Santo. Ok? Então essa questão da pessoa do Espírito Santo nós vamos tratar num estudo só para isso, porque demanda tempo para explicar. Temos algo diferente e isso atrapalha algumas situações aqui, entendeu? E agora não é o momento, mas fique tranquilo, depois do estudo eu posso dar uma brechinha para você, aí a gente conversa um pouquinho, ok? Então veja que ele repetiu a profecia, ok? Então vamos lá. Cabe ressaltar que eu acredito da mesma forma no Espírito Santo que habita em mim, do mesmo jeito, o Espírito de Deus, ok? Mesmo jeito. Não pode haver um mal entendido aí. Algumas pessoas entendem errado que eu não acredito no Espírito Santo. Beleza? Nada disso, hein? Falar porque fica gravado, né? Senão dá problema. Então vamos lá. Pedro entendeu isso. Então cadê a efusão do Espírito Santo? Nessa questão da profecia de Joel. Cadê ela? Como é que é isso? Como é que eu consigo fazer essa ligação? Pedro entendeu. Mas e eu, ainda nós, por exemplo, que não conhecemos o que é chuva temporânea e chuva serôdia? Porque na época eles sabiam muito bem o que era isso. Porque as chuvas lá, em determinado tempo, era certinho. Tudo era certinho, a sequência. Eles sabiam todo o processo. Mas e nós, que não somos um povo agrícola, que não plantamos, não colhemos, nós aqui que estamos aqui, será que conseguimos discernir isso? Aí então, cadê? Como pode ser isso? O derramar do Espírito Santo. Bem, para entendermos que o Senhor está falando de algo muito mais valioso do que simplesmente a chuva literal, devemos perceber que o Criador se utiliza de símbolos e figuras. Eu nunca li esse texto aqui. Li Hebreus 10:1, Hebreus 9:9, Hebreus 8:1. Vi vários textos falando de figuras, Colossenses 2:15 a 17, mas esse texto de Oséias eu nunca li aqui. Eu nunca li. Vamos ler ele. Oséias 12:10. Oséias 12:10. Preste atenção. Vamos ler o 9. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito.
Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da reunião solene. Tendas aponta para a festa do tabernáculo. Tendas aponta para o milênio. Vai gravando isso aí. E falarei aos profetas e multiplicarei a visão. Lembra que eu fico falando aqui desde o começo que a revelação ela é progressiva? Que eu preciso de uma base para ir crescendo na revelação? Então ela progride. Então ele multiplica a visão. E pelo ministério dos profetas proporei símiles. O que é símiles? Enigmas, parábolas, figuras, sombras. Aí viu, então Deus está propondo parábolas para o povo, está propondo enigmas. É por isso que a Bíblia está cheia de chaves, cheia de segredos. Mas as pessoas olham para nós hoje, que estamos olhando para esses enigmas, que Ele está mandando eu olhar, que falou que vai dar. Ele está dizendo para mim que está dando, e as pessoas olham para nós hoje, no tempo de hoje, no século 21, e chamam a gente de gnóstico. Diz que nós estamos exercendo o gnosticismo. O gnosticismo diz que vê coisas onde ela não está. Por acaso, aqui Deus, do dia que nós começamos a estudar, nós estamos vendo coisas que não conseguimos explicar pela palavra? Alguém puder apontar alguma aí, nós vamos começar a trabalhar em cima dela agora. A gente abandona até esse estudo para resolver esse problema. Porque onde nós apontamos algo que chamamos de figura, que não conseguimos relacionar essa figura com a sombra, com o antitipo, com o tipo, então como? Alguém pode me explicar? Então Deus, Ele mesmo está me dizendo. Se você for em Amós 3:7, Amós 3:7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o segredo dos seus servos, os profetas. Ele não vai fazer nada. Deus não faz nada sem antes mostrar para alguém. Mas é para todo mundo? Não, às vezes Ele mostra para Simone. Simone, eu vou fazer uma coisa. Mas Ele mostrou. Ninguém aqui sabia, mas ela sabia. Deus nunca vai fazer nada nesse mundo sem mostrar. Eu digo uma coisa para vocês. 99,9 já não foi mostrado, está na Bíblia. 99,9. Então Deus está falando para você que não vai fazer nada, mas como que eu vou enxergar essas coisas se eu não busco entender? Ok? E aí nessa figura, nessas sombras que ele está falando que vai mostrar em enigmas, lembra de 1 Coríntios 10:11? Eu começo a fugir, né? Ora, tudo lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos dias, ou seja, o fim dos séculos. É para nosso aviso. Como eu vou ouvir e entender esse aviso se eu não presto atenção nele? Se eu não vejo os enigmas, os segredos, o que está escondido? Porque eu vou ser chamado de gnóstico. Por isso que a maioria do povo de Deus não vai aceitar esse estudo. Ok? Não aceita. A grande maioria. Vamos lá. O Senhor, então, Ele comparou o seu espírito, olha a figura que Ele vai trazer. Por isso que eu coloquei o texto de Oséias. O Senhor, Ele comparou o seu Espírito Santo com água. João 7,37. Se você tem dúvida ainda, João 7,37. Né? Vamos lá. João 7,37. Ele diz: e no último dia, o grande dia da festa, que Jesus também participava, né? Porque ele também era judeu circuncidado. Ele não tinha morrido ainda. Ele estava fazendo o ministério dele, mas algumas coisas ele cumpria. Então veja, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele, Jesus, ou ele tinha que ser maiúsculo, né? E disse ele, do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então Jesus não tinha morrido, então o Espírito não tinha sido derramado ainda. Só vai ser derramado em Pentecostes, quando Jesus é assunto aos céus, ele deixa o Consolador, e mesmo assim 10 dias depois. Ok? Vamos lá. Então veja a figura como água. O Espírito Santo é água. Aí lembra que eu falei para vocês gravar o derramar do Espírito Santo? Então a água foi derramada em cima dos discípulos. Nenhuma das figuras. Mas também o azeite foi derramado em cima dos discípulos.
mas também o fogo foi em cima deles. Está vendo? O símbolo do Espírito Santo. Se você pegar, ele vai estar ligando tudo. E como eu não olhar para isso? Que o Espírito Santo é água, é azeite, é o fogo. Se a gente for tratar só sobre o Espírito Santo, no dia que a gente for falar dele, eu vou te mostrar os símbolos na Bíblia. Que fala que ele é o fogo, que ele é a água, que ele é a pomba. Ok? Por esse motivo, o Eterno, Deus, explica nos versos 28 e 29 de Joel o quê? Que já realmente aquele derramar do Espírito, aquele que está sendo derramado ali, aquela água é a purificação, é uma lavagem da regeneração, é o Espírito Santo sendo derramado. Então, está sendo confirmado ali em Joel capítulo 2. Mas onde está ainda o dia de Pentecostes na profecia de Joel? Tem gente que não conseguiu ver, aí é fácil. As eiras se encherão de trigo. Quando é que as eiras se enchiam de trigo? Vamos lá, Joel, nós não lemos esse aqui não. Joel 2, 23 e 24. Joel 2, 23 e 24. Agora eu vou ler aquele texto que eu não ia ler. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça. Quem é o ensinador de justiça? Jesus. E fará descer a chuva temporânea e a serôdia no primeiro mês. Ele está apontando aqui que nos últimos dias, preste atenção nessa fala minha, nós vamos utilizar ela na aula que vem. E na aula que vem eu não vou repetir esse processo que eu fiz naquela figurinha todinha, ok? Eu já vou chegar no Pentecoste e iniciar nele, para a gente ganhar esse tempo. Então, preste bem atenção, na aula que vem eu não vou repetir a figurinha para trás, só do Pentecoste para frente. Então veja, ele está dizendo para mim que no último dia vai ser derramado 2 chuvas no mesmo mês. Como assim? Uma chuva não é no começo do ano e a outra chuva não é no final do ano? E para nós hoje não está faltando só uma, a serôdia? E por que ele está falando que vai derramar 2 no mesmo? Porque quando nós formos estudar, provavelmente deve dar na aula que vem, a porção dobrada ali de 1 Reis, na verdade 2 Reis, se eu não me engano 2,9. Não olha não, se eu errei, me desculpa. 2 Reis 2,9, quando está falando da porção dobrada, que quando Elias foi assunto ali, levado em carruagem, Eliseu estava na cola dele, porque ele pediu porção dobrada para Elias, e Elias falou, se você estiver colado em mim, eu vou te dar a porção dobrada. E a porção dobrada foi concretizada quando Elias foi levado ali no redemoinho, quando ele joga então, na carruagem, ele joga a capa, aquela capa representava o revestimento, o Espírito Santo, o revestimento. Eliseu usa a capa, ele acaba de receber a porção dobrada. Por que dobrada? Porque ele ficou com a porção dele, Eliseu também fazia milagres, e ele recebe de Elias a porção de Elias. Agora ele fica com porção dobrada. Não vou aprofundar muito, mas só para vocês relacionar. Nos últimos dias, na última semana de Daniel, vai ser derramada 2 chuvas num mês só. Porque essas chuvas é literal? Não, são chuvas espirituais. Vai derramar a temporânea e a serôdia, porção dobrada. Por quê? Porque nós vamos ser 2 testemunhas, profetizando na unção de Moisés e Elias. Calma que vocês vão começar a entender na aula que vem. Só para a gente começar a ligar, ok? E as eiras se encherão de trigo. Que dia que ela se enche de trigo? E os lagares transbordarão de mosto e óleo. Que dia? São 2 colheitas. Mas aqui ele está apontando para a última. Mas aí então, Altair, não adiantou, porque o Pentecoste foi na primeira chuva. Vamos lá. Vamos lá que nós vamos entender. Então vamos confirmar na lei. Êxodo 34, 22. Vamos acabar já. Êxodo 34, 22. Êxodo 34, 22 está confirmando para a gente fazer a relação de que aquilo que Joel estava falando se encaixa com o Pentecoste, ok? 22. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo. Festa das primícias, lembra? Ali, quando apresenta o trigo antes dos 49 dias, festa das primícias, e a festa da colheita do fim do ano. Que colheita é essa do fim do ano? É a festa dos tabernáculos, que nós vamos estudar na próxima aula. No final do ano tinha uma colheita também, que era
o trigo, né, algum cereal, mas a uva também nesse momento. A uva não era no início, a uva no final. Então veja que ele está tratando de duas colheitas, a primeira e a segunda. Qual foi a primeira colheita? Quantas pessoas se converteram quando Pedro pregou ali no Pentecostes, em Atos 2? Alguém lembra? Alguém já falou isso? 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Aquelas 3.000 pessoas foram primícias. Ali foram as primícias da igreja. Aquelas pessoas foram aquelas que foram colhidas. 3.000 pessoas. E Deus fez uma ligação interessante. Poucos observaram isso. Lembra quando ocorreu o episódio do bezerro de ouro lá em Êxodo 34? Houve o episódio do bezerro de ouro. O que aconteceu lá? Moisés desce, tem aquele rebuliço, aquela bagunça toda. A tribo de Levi toma parte do lado de Moisés. Deus manda eles embanhar a espada e matar os irmãos. Quantos morreram ali? 3.000. É como se Deus tivesse repondo aqueles 3.000 que morreram como primícias aqui agora. É só uma figura. Não é que Deus ele faz as coisas, mas se você não prestar atenção nos detalhes, você perde. Ele está dando uma dica. Ok? Então vamos lá. Então veja que ele está falando de duas. Então houve uma em Pentecostes, haverá uma, a última colheita. Qual é a colheita? De Apocalipse 14. Lembra que o anjo tinha uma foice aguda na mão? Estava aguardando para ceifar a terra? A colheita da terra está madura. Vamos ceifar. Essa colheita, essa segunda chuva, essa segunda colheita que ele está falando. E essa segunda chuva vai vir pouco antes dessa colheita. Ok? Deuteronômio 16 confirma também. Deuteronômio 16 confirma também. Só esqueci de olhar o verso. 9 e 11. 9 e 11. 7 semanas contarás desde que a foice começar a seara. Começarás a contar 7 semanas. Lembra? 7 vezes 7. Depois celebrará a festa das semanas, ao Pentecostes. Festa das semanas é o Pentecostes. Né? Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor, teu Deus. O que deres será tributo voluntário da tua mão, segundo o Senhor, teu Deus tiver abençoado. Ou seja, a primícia é voluntária e eles davam conforme cada bênção que a pessoa recebeu. Não era um tributo. Vamos lá. Não era um imposto. Ele simplesmente dizia que a pessoa não poderia aparecer de mão vazia. Você tinha que trazer algo. Você era pobre, você trazia o que desse para você trazer. Você era rico, você trazia o que desse para você trazer. Mas olha o coração. Primeiro o coração tem que estar na frente. Ok? Vamos lá. Isso aí também serve uma questão do dízimo. Aí quando a gente for tratar do dízimo, eu vou aprofundar nesses textos. Para mostrar como é que chegou a esse ponto que nós estamos hoje. Né? Então, com o pecado, as chuvas eram retiradas. Nós lemos aqui, né, na aula passada. Né? Acho que dá para lembrar. Então, Deus, ele sempre quando o povo entrava em desobediência, Deus tirava a chuva. Por quê? Tirou a chuva, não tinha comida. Não tinha plantação, não tinha lavoura, vinha fome. Então, Deus, ele falava que ele cerrava o céu. Então, vou dizer uma coisa para vocês aqui. Não, no final do estudo a gente fala. Senão vai trazer uma polêmica aqui, aí talvez vai crescer um pouquinho aqui. Então, essa questão da chuva, presta atenção. Quando Deus tira a chuva e entrega a chuva. Aí grava isso aí que depois do estudo a gente dá um papinho. Aí dá um papinho. Vamos lá. Então Jeremias também, 5:24, está falando a mesma coisa. Deus tira a chuva. E ele tirou a chuva tardia do povo. O povo entrou em desobediência diante dele. Então Deus pegou e fez o quê? O povo de Israel pegou e perdeu, né, o direito de ser rei e sacerdote na carne. Então agora é espiritual, é um reino espiritual. Então agora Deus tirou essa chuva serôdia deles. Mas aí essa chuva serôdia que ele tirou deles é espiritual. É essa que vai ser derramada no final. Ok? Tá nesses textos aqui. E essas chuvas, para quem desobedece, mas se arrepende, ele começa a dar. E ele vai dar em dupla porção, em porção dobrada. Por que ele vai dar em porção dobrada? Porque ele está apontando para os últimos dias. Ok? Os textos aqui dizem tudo isso. Ele tira quando desobedece, dá quando obedece. Mas ele aponta para o lado espiritual esses textos aqui, mostrando que nos últimos dias
se houver arrependimento. Para quem houver arrependimento, essas chuvas vão cair sobre a pessoa. Mas é água? Não, é o Espírito Santo. Ok? Entretanto, assim como todas as promessas de Deus, a promessa da concessão do Espírito Santo também é condicional. Tudo é condicional. Lembra que eu falei assim, na lei eles eram obrigados, por exemplo, a cumprir esse ciclo. Hoje é obrigado você a seguir a Cristo? Não, você segue se você quiser. Mas se você entrar na aliança com Cristo, tem algo que você tem que fazer. Tem uma condição para permanecer na aliança. Aí não é não fazer nada. Não é levar uma vida desordenada. Tem umas condições. Quais são? Primeiro, buscar a santidade, buscar não pecar, estar na presença do Senhor, ser vigilante, se arrepender de todas as coisas erradas que nós fizemos, se tornar uma nova criatura, nascer de novo. Então há uma condição, né? Então veja, para você receber a unção, o revestimento de poder, também tem uma condição, ela é um condicional. Atos 2, 37 e 38. O Pedro também falando, né? Mais um pedaço dele aqui falando. Atos 2, 37 e 38. Ouvindo ele isto, compungiram-se, agoniaram, o povo ficou agoniado. Quando ouviu a pregação de Pedro, o que ele estava falando, qual a comparação que ele estava falando, fazendo com Joel 2, aí o povo se compungiram, eles se agoniaram em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos então, varões e irmãos, diante de todo esse acontecimento? Aí ele disse, e disse Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja a condição que Pedro mostrou, o arrependimento. Então a primeira coisa é arrepender de quê? Primeiro dos meus pecados, para me tornar uma nova criatura, e buscar permanecer sem eles, para me nascer de novo. Vamos lá. Gálatas 3,14. Coríntios, Gálatas 3,14. Vou ler o 13, né? Para ficar melhor o contexto. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei é maldita? Não. Qual era a maldição da lei? O pecado. Vamos traduzir? Cristo resgatou do pecado que a lei apontou, fazendo-se pecado, fazendo-se maldição por nós, se fez pecado por nós na cruz. Todo o pecado da humanidade foi sobre ele. Então ele se fez pecado por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo se tornou maldito por nós, porque todo o pecado da humanidade foi sobre ele. Lembra de meio-dia as 3 trevas na terra? Deus virou as costas para Jesus, porque ele estava com todos os pecados da humanidade sobre ele. Ele se tornou maldito. Ok? Aí, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós, tudo isso aconteceu, ele fez isso na cruz, para quê? Para quê? Para que chegasse aos gentios, nós, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então hoje nós se arrependemos e pela fé nós vamos receber essa promessa. Essa primeira chuva temporânea, ela está vigente nos dias de hoje. Você quer receber a primeira chuva se você não recebeu? Clama, faz, cumpre esses detalhes que nós, essas concessões, essas condições que nós estamos falando aqui, que você vai receber. Se você não recebeu, você pode receber a primeira chuva. Você pode ter recebido ela agora como primeiro, como selo. Mas essa chuva, ela é um revestimento de poder que dá a você ferramentas para trabalhar no reino de Deus. Dons espirituais, discernimento espiritual. Ok? Vamos lá. Atos 5:32. Atos 5:32. E nós somos testemunhas, grave essa palavra. Nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Deus está dando o Espírito àqueles que lhe obedecem. Lembra da condição? Hebreus 5:9. A causa da morte, a redenção, todo o acontecimento com Jesus. O que aconteceu com ele? A redenção é a causa da morte dele, só tem valor só para aqueles que lhe obedecem. Porque aqueles que não lhe obedecem,
né? Aí você cumpre totalmente ao contrário, você desfaz o plano de redenção. Aí Hebreus diz que você calcanha o plano de redenção, você calcanha Cristo, você desfaz o plano de redenção, quando você não leva a sério. Eu não estou dizendo é você que não está dando conta de vencer o seu pecado, todos nós temos. Tem gente que tem, né? O mais difícil. Mas eu estou dizendo o seguinte, não é você ter um pecado e não conseguir vencê-lo, é você ter um pecado e não querer vencê-lo. Aí você desfaz o plano de redenção. Porque tem gente que tem um pecado, mas ele medita, mas ele não consegue, mas ele não, no fundo, ele não quer largar o pecado. É diferente daquele que está lutando para largar o pecado. Aí Deus vai ver a luta, a batalha, o porquê, o que está acontecendo. É diferente. Ok? Então o Espírito Santo tem uma condição para ser derramado para quem obedece. Lembra que eu falei que os discípulos estavam em comum acordo, unânimes ali, reunidos no cenáculo, de um mesmo parecer? Então nós temos que ser dessa forma. E nós vamos receber para usar dentro do propósito. O dom não é para mim, o dom não é para você, o dom é para o corpo. 1 Coríntios 6:18, ele diz que... Vou ler, não ia ler não, mas vamos lá. 6:18. 1 Coríntios 6:18-20. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então o Espírito que está em você não é seu, ele vem de Deus. Por isso que ele pode sair. Quando você desobedece e foge da presença de Deus, o Espírito pode ser retirado de você, o Espírito Santo. Então, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, quando eu faço algo contra o meu corpo físico, que vai contra a vontade de Deus, eu estou indo contra o templo de Deus, contra o templo do Espírito Santo. Então, tem gente que maltrata o corpo. O que é maltratar o corpo? Quando você tem um vício, por exemplo, que você traz um prejuízo para o seu corpo, você está tentando, Deus, porque você está destruindo o seu corpo. Você está destruindo o templo do Espírito Santo. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão. Ok? Então vamos lá. Deus, ele está desejoso de derramar, estamos acabando, sobre todos nós o seu maravilhoso Espírito. Então Deus quer, porque ele não se alegra na morte do ímpio, ele quer salvar todo mundo. Mas Deus quer salvar todo mundo. Mas antes de ler Lucas, vamos ler Romanos 11:22. Vem na minha mente aqui agora, ele é interessante. Aqui, ó. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Mas Deus é severo? É só você colocar. Vamos traduzir? Considera, pois, o amor e a justiça de Deus. Ficou melhor. Para com os que caíram, justiça. Mas para contigo, que se você for ver o texto, o que ele está tratando, do enxerto aqui, mas para contigo a benignidade de Deus, o amor de Deus. Se, olha a condição, então Deus vai ser bondoso, benigno, manso com você, se permaneceres na sua benignidade. De outra forma, também tu será cortado. Porque ele está falando dos enxertos, das oliveiras. Oliveira brava sendo enxertada na oliveira boa. Mas serve para nós o seguinte: Deus é amor, mas Deus é justiça. Ok? Vamos lá voltar para Lucas. Só foi para completar a questão das condições para se receber o Espírito Santo. Lucas 11:9-13. Lucas 11:9-13. Eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai que dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Qual?
Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Qual é o pai? Você que tem filho, todo mundo. Se teu filho pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Se pedir um pão, você vai dar uma pedra? Claro que não. Aí ele vem e fala: pois se vós, nós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas, bons presentes aos nossos filhos, quanto mais dará Deus, o Pai Celestial, o Espírito Santo daqueles que lhe pedirem. Ele está mandando você pedir. Paulo confirma isso lá quando ele está falando dos dons espirituais. Nós temos que pedir a Deus nas nossas orações: Senhor, eu quero estar dentro do teu propósito. Derrama sobre mim, Senhor, o revestimento do Espírito. Eu quero, Senhor, trabalhar na tua obra. Eu quero falar com ousadia, com intrepidez. Eu quero pregar, eu quero ensinar. Usa os meus lábios. Derrama sobre mim o Espírito Santo. Quantos de vocês já pediram em suas orações? De repente ninguém pediu ainda. Peça. Sabe por quê? A partir daí, ele vai derramar mais bênçãos ainda sobre a vida de vocês. Porque a partir deste momento, vocês pediram para assim, serem inseridos dentro do propósito. Vocês passaram a tirar uma oração egoísta, a qual vocês estavam pensando só em vocês. E quando você então coloca a ação do Espírito para trabalhar em você, você está dizendo assim: eu estou pronto para ser usado. Derrama sobre mim o Espírito. É diferente. Pode ter certeza que vai mudar muita coisa. Comece a fazer isso. Vamos fazer uma provazinha com Deus? Na oração de hoje, a primeira oração de hoje, à noite, na casa de vocês. Faça sua oração normal, mas faça esse pedido a Deus. Se coloque diante dele para ser usado. Vocês vão ver a diferença. Ok? Fala alguma coisa? Estamos acabando. Por quanto tempo então o Espírito estaria com a igreja? Para sempre. Eu não vou nem ler. Claro, Jesus deixou o Consolador conosco. E ele estaria, quando ele fosse assunto ao céu, ele estaria conosco para sempre. Por quê? Ele que vai nos ensinar, ele que vai direcionar, ele que vai nos revestir. É ele que vai nos conduzir ao arrependimento. Ok? Hoje está disponível, Paulo fala. Paulo aconselhou a igreja de Éfeso, o quê? A não se embriagar com vinho, mas... Vamos lá? Efésios 5, 17. Pelo que não sejais loucos, quando você lê o 17, insensatos é loucos, ó. Pelo que não sejais loucos, né? Mas entendei qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, divisão, brigas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então ele falou em embriagar, por quê? Porque as pessoas, quando elas bebem vinho, elas se alegram. Então ele está fazendo uma comparação, as pessoas se alegram, né? Ficam meio que, né, alucinadas assim, não trazendo que o derramado do Espírito Santo, como algumas pessoas aí se manifestam, né, inconscientemente. O Espírito, Deus não é Deus de confusão, o Espírito ele se manifesta conscientemente. A pessoa sabe o que ela está fazendo, ok? Ela tem um controle. Daquelas coisas que vocês veem quando a pessoa manifesta o Espírito, sai rodando, chutando cadeira e quebrando as coisas. Aquilo não. Eu lembro um dia eu estava dando um estudo numa igreja, esse foi um estudo lá, e eu fui falar de uma parte dessa, o pastor ele remendou lá, né? Não era o nosso pastor. O outro pastor ele remendou lá o estudo porque rolou, parou. Mas se o Espírito for derramado, a gente não sabe o que está fazendo. Se alguns irmãos quiserem aqui, pode sair quebrando as cadeiras, não tem problema nenhum. Então tudo aquilo que eu tinha ensinado foi para o pau. Porque naquele momento ele despregou tudo, inclusive o que eu ia falar. Aí tanto é que eu pulei 2 slides e terminei o estudo. Ele nem notou que eu pulei 2 slides. Porque ele disse que na igreja dele podia sim entrar e chutar a cadeira, derrubar tudo, quebrar tudo que era. Se for o trabalhar do Espírito, está certinho. Aonde está escrito isso? Depois, né, não vou dizer o nome, quem quiser saber depois nós conversamos. Então Deus está falando isso.
Então você não fica fora de si, sem saber o que você está fazendo. Você cai, né? Quem aqui não já caiu, talvez tendo uma manifestação de espírito, você fica mole, as forças são retiradas. Você sente aquele retirar de forças. Às vezes você está alegre, você começa a querer gritar, você fica assim mesmo. Mas muitas manifestações aí, Deus não é Deus de confusão. Quando a gente for trabalhar no Espírito, nós vamos trabalhar essa questão dos textos também, para que todo mundo aprenda pela palavra o que acontece. Ok? Então veja, qual era então o objetivo de Jesus ao conceder o Espírito Santo aos apóstolos? Primeiro, Atos 1:8. Ser-me-eis minhas testemunhas, tanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então o objetivo de você receber o Espírito Santo, de receber esta chuva, que é essa primeira chuva para nós ainda hoje, que é a temporã, que é a temporã, desculpa, é a primeira ainda, nós estamos na primeira, né? Nós estamos na primeira chuva. Então essa temporã ainda, qual é o objetivo de você receber? Simplesmente para dizer que tem poder? Simplesmente para dizer que é melhor do que o outro? Não, é para ser usado dentro do propósito, para manifestar os dons. Então veja, ser-me-eis testemunhas, grave de novo. Então os dons, a chuva é para você ser testemunha. Vai te remeter para a segunda chuva. O que você vai fazer com a segunda chuva? Então hoje nós somos testemunhas, porque recebemos uma chuva. Aí Mateus 28, ele também está falando do batismo e dos sinais e prodígios que acompanham os que creem, né? Mas vamos ler lá, Mateus 28. Mateus 28, ele fala aí a grande comissão, né? Vamos adiantar aqui. Portanto, ide é imperativo, então é uma ordem. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus falando, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas Jesus estaria todos os dias? Não, o Espírito Santo estaria conosco todos os dias. Porque Jesus, o Espírito estava representando Jesus. Então ele estaria conosco. Para quê? Para nós ensinar as nações, para ensinarmos o quê? A batizar as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então por quê? Se você for em Marcos também, Marcos 16 também, ele aumenta um pouco a revelação. Diz, ide por todo mundo, ide, vai, nessa ideia não, viu? Não é se você der um tempinho, se tiver um tempinho não, é para você ir. Mas o meu ide por todo mundo pode ser o meu vizinho. O ide por todo mundo pode ser minha mãe. O ide por todo mundo está bem do meu lado, eu não estou enxergando. Muita gente quer ser missionário, quer ir para a China, para o Japão, e a família dele está se perdendo aqui do lado. Muita gente quer ir não sei para onde e está bem do lado dele aqui, perdendo. Então, ide, ele está te dando uma ordem para você levar o Evangelho adiante. E eu preciso para levar o Evangelho do Espírito Santo. Lembra de Jesus sendo batizado no Jordão? Desceu sobre ele o Espírito Santo, ele começou o ministério. Então, você hoje, quando você é selado e recebe o Espírito Santo, você então inicia o seu ministério. Qual? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Aí aqui é onde o povo trabalha a questão da língua estranha. Não é foco desse estudo, mas nós vamos tratar isso aqui, não se preocupa não, ok? Pegarão nas serpentes e beberão alguma coisa mortífera, se não lhe fará dano algum, claro. Imporão as mãos sobre os enfermos e curarão. Então veja que há um sinal que acompanha os que creem quando eles são batizados. Qual é o principal sinal de quando a pessoa é batizada e tem o Espírito Santo? Não estou falando da evidência que é criada hoje como línguas. Eu estou falando de uma evidência muito mais profunda. Uma evidência que vem de dentro para fora. Qual é essa evidência de que uma pessoa ela é batizada com fogo, com o Espírito Santo? E não somente com água? Qual é essa evidência? Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. São frutos. Quando você olha para o Lucas, uma mangueira tem que dar manga. Quando você olha para a Sara, né? Se é um pé de morango, ela tem que dar morango. Você olha para ela, está dando laranja, está errado. Você olha para a mangueira e está dando pinha, está errado.
Essa é a maior evidência, de dentro para fora. Aí hoje ele se preocupa com externar, dizer que eu sou um cara batizado no Espírito Santo. E externo uma língua, e aí me torno espiritual acima dos outros, como evidência. Existe uma língua a ser tratada, e nós vamos tratar em 1 Coríntios capítulo 12, 13, que é o capítulo do amor, e 14. Por que Paulo enfiou um capítulo do amor no meio? Porque ele desceu o cacete, organizando a igreja de Corinto, ali em 1 Coríntios capítulo 12, desceu o cacete, aí ele pegou, agora eu vou com amor, aí dá o capítulo do amor, 13. Aí no 14 ele desce o cacete de novo. Será por que ele fez isso? Será por que ele fez isso? Nós vamos estudar esses 3 capítulos, não se preocupa não. Então os sinais acompanham sim, esses sinais de língua, expulsar demônio, claro, se você é um cristão, você tem autoridade para expulsar demônio, não é você que expulsa, é Jesus, é o Espírito Santo que está em você. Por isso nós temos que estar preparados para isso, buscando estar sempre vigilantes em santidade, ok? Você tem autoridade como qualquer um pastor tem, mas desde que você tenha compromisso com Deus, essa autoridade vai ser dada para você, para todos nós, ok? O Espírito Santo então atuou de forma marcante na primeira chuva, né? Para que a igreja primitiva então crescesse e frutificasse. Você vê que depois ali a igreja cresceu. Claro que eles tiveram que levar uma peia ali, porque eles ficaram à vontade demais. Jesus falou para eles ficar em Jerusalém até que do alto viesse o revestimento de poder. Aí eles ficaram de boa, né? Veio o Espírito, 3.000 foram convertidos e tal, mais uma conversão na frente de quase 5.000. Depois eles ficaram quietos em Jerusalém, não queriam sair. Aí o ídolo não estava sendo cumprido. Eles ficaram em Jerusalém, a cambada. Aí Deus pegou e a perseguição começou. O primeiro mártir que morreu foi Estevão, apedrejado. Aí a igreja, correu todo mundo. Aí pronto, aí foi espalhado ali por todas as nacionalidades, as cidades, os países ali em volta. Tudinho. Precisou de um morrer para poder cumprir. Não entenderam? Aí Deus falou, Então, peraí, vocês vão entender agora. Aí, onde entra Saulo, né? Até então Saulo, que foi um que a capa de Estevão foi jogada no pé do jovem Saulo. No futuro seria o nosso Paulo, apóstolo dos gentios. Ele acompanhou a morte de Estevão e acompanhou a morte de vários cristãos. Ok? Mas Deus escolheu ele porque ele é apóstolo do gentio, doutor da lei, conhecedor de tudo. E o zelo dele em matar cristão era para proteger a palavra de Deus. Por isso que ele foi escolhido. Vamos lá. Os avanços foram extraordinários, que Paulo declarou em seus dias, que o evangelho havia sido pregado a toda criatura debaixo do céu. E foi. Por quê? Paulo fala em Colossenses 1,23, estamos terminando, só tem a próxima linha ali. Colossenses 1,23. Colossenses 1,23. Olha o que Paulo fala na época dele. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança, não parar de crer, na esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então o evangelho já foi pregado a todo mundo? No começo foi. Vamos ver? Atos 2, 5 a 13. Eu vou ler correndo, mas é interessante. Eu sei que eu falei, comentei, tudo que eu vou ler aqui eu já falei, mas vamos lá. Depois do acontecimento, né, do derramar do Espírito, e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Todo lugar que tinha alguém lá, representando. E correndo, que dia? No dia de Pentecoste. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, estava ouvindo, porque a cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estava tendo uma muvuca lá no cenáculo, um vento, o povo gritando, mas aí o povo estava ouvindo. Se tinha chinês, japonês, vou citar as nações de hoje, né? Chinês, japonês, claro que eu vou falar as nações aqui, alemão, outras coisas, eles estavam ouvindo cada um na sua língua. Então veja, não ficou ninguém sem entender nada. Veja que interessante.
E correndo aquela voz ajuntou-se a multidão que estava confusa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Eram línguas estranhas? Não, eram idiomas. Ok? Nesse aqui eram idiomas. Partos, aí ele vai dizer as nações que ali estavam ouvindo nas suas próprias línguas. 16. Partos, medos, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene e a forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? Primeira vez. Outros que não entenderam, que não estavam enxergando com os olhos espirituais, zombaram dizendo que eles estavam bêbados. Então vejam que 16 nacionalidades estavam ali e todas ouviram em sua própria língua. Beleza? Então veja, o que eu quis dizer? Então aqui nós lemos lá em cima, todas as nacionalidades de baixo, ó, todas as nações que estão debaixo do céu, confirmando o que Paulo relatou em Colossenses. Então o evangelho já foi pregado a todo mundo, porque já se esqueceu, se perdeu ao longo da história. Mas, vamos lá. Mas vai acontecer de novo. Quando? Que o evangelho vai ser pregado a todo mundo de novo. Mais uma vez Deus vai dar essa chance. Você vê que aconteceu o derramar da primeira chuva, o evangelho foi pregado a todo mundo. O que vai acontecer no derramar da segunda chuva? O evangelho vai ser pregado a todo mundo de novo. Só que agora debaixo de cacete, tribulação. Quando? Aqui, Mateus 24. Mateus 24. Eu falo dessa forma, não é para assustar não, gente. Entenda. Às vezes a Nena diz que eu sou terrorista. Eu chamo de terrorista, mas não é não, gente. É para gostar, para ficar atento, para ficar vigilante, para acordar, ok? Então veja. Aí às vezes é terrorista, né? E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda no fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, né? E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, mas não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. A guerra não vai ser o fim. Por quê? O que vai trazer a guerra? Portanto, se haverá nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. A tribulação no início dela é o princípio das dores. O negócio vai ficar feio do meio da tribulação para frente. 3 anos e meio nós vamos profetizar. No segundo momento da tribulação, pode fugir. Ok? Então veja, que então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos que serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o pecado, a transgressão, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Este é o evangelho do reino que será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então verá o fim. Então, de novo, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em Atos. Derramou a primeira chuva, o evangelho foi pregado em todo mundo. Agora vai haver o segundo derramar, chuva cheirou, e aí ainda vai vir ainda de porção dobrada, para que o evangelho seja pregado em todo mundo de novo. E então virá o fim. Você está vendo? Então, essa profecia de Mateus 24, ela é de dupla interpretação. Por que, Eudai? Ela se cumpriu, porque depois que eles receberam a primeira chuva ali, o que aconteceu para eles? Tipo um mini apocalipse. Jerusalém foi destruída, as mulheres grávidas foram fendidas
Eles foram perseguidos, destruiu a cidade toda, por isso só tem um muro lá. No ano 70, pelo general Tito e a cambada dele que ele contratou. Ali no sul era romano, tinha gente de todos os lados que foram contratados para destruir Jerusalém. Nós vamos tratar desse povo aqui, que esse povo, ele nos mostra o povo do anticristo no futuro. Por isso nós temos que fazer essa ligação. Não era só romanos ali. Então veja que aquele acontecimento, ele também está retratado em Mateus 24. Por isso que algumas pessoas falam que Mateus 24 já se cumpriu. Mas nós vamos ver mais à frente, no futuro bem próximo, que não se cumpriu. Porque o sol não se escureceu, a lua não se tornou em sangue, que também está aqui em Mateus 24. As estrelas não caíram do céu ainda. Caiu? Alguém já viu as estrelas do céu tudo aí? Ou então elas caíram e voltaram de novo? Não, as estrelas vão cair em Mateus 24. Lá no ano 70 não caiu estrela. Lá o sol não deixou de dar luz, e nem a lua ficou vermelha lá na batalha do ano 70. Não. Entendeu? Então veja, o evangelho será pregado em todo mundo de novo, na segunda chuva. É a que nós vamos estudar na hora que vem. Vamos fazer essa ligação com o futuro. Aí ela vai ser mais rápida um pouco, eu já quero ligar com o ano Sabá, que é o ano da redenção, para fechar as duas juntinho. Ok? Para encerrar, então este intervalo, há um hiato de tempo. Assim como as 70 semanas de Daniel se cumpriu 69 e Deus parou o tempo, está faltando uma semana, que vai ser cumprida no final. Nesse ciclo de festa, tem um hiato de tempo, parou o tempo. Entre a primeira chuva e a segunda chuva tem um hiato. É o hiato de tempo que nós estamos vivendo hoje. Que é o hiato de tempo, que vai se encaixar juntamente com a última semana de Daniel. Vai se cumprir tudo junto. Vai se fundir. Então vamos lá. Então isso começa no dia de Pentecostes, vai até o ressoar da sétima trombeta. Por quê? Aí o que vai até no ressoar da sétima trombeta? Que é a vinda do Senhor Jesus. Porque o ciclo de festas também, quando ele se iniciar na segunda chuva, aquele segundo ciclo da festa das trombetas, da festa da expiação, da festa do tabernáculo, ele mostra a segunda vinda de Cristo. Cristo vai cumprir as festas da trombeta, vai cumprir a expiação e vai cumprir os tabernáculos. Mas como é isso? Espiritualmente. Quando você escutar a trombeta, tadã, aí os santos, os que estiverem transformados, os mortos estarão juntos nas nuvens. Tocou a trombeta. Nós estaremos na festa da trombeta no alto. Expiação dos pecados. Neste momento os pecados foram expiados definitivamente daquele povo santo que está com Jesus. Nós agora vamos descer. Aí vamos viver o tabernáculo, que é o milênio. Vamos reinar por 1000 anos. Viu? Jesus vai cumprir esse segundo ciclo. E nós estamos no hiato, entre uma chuva e outra chuva. Ok? Então, quando nós pregamos o evangelho hoje, o que acontece? Aqui em Apocalipse 1:10 está falando de uma voz de trombeta. Eu relacionei Apocalipse 1:10 e 4:1 para mostrar que em Apocalipse, quando fala voz de trombeta, é alguém falando. João viu e ouviu atrás dele uma voz, como voz de trombeta, falando para ele: sobe aqui, João. Era uma pessoa falando. Só que ele ouviu como uma voz de trombeta. Por que foi colocado isso no Apocalipse? Para a gente relacionar que nós hoje somos reis e sacerdotes. Já estamos vivendo um rei, sacerdote, um reino dentro da gente. Onde eu sou o rei e sacerdote. Como que eu toco a trombeta hoje? Pregando o evangelho. Quando eu prego o evangelho, eu estou trombeteando. A palavra. Então a minha voz é como voz de trombeta. Eu estou trombeteando. Vocês vão entender mais na frente esse detalhe. Mas aqui Apocalipse 1:10 está mostrando que lá, toda vez que João estava falando, alguém estava falando perto dele, era como voz de trombeta. A pessoa estava falando. Então nós hoje somos sacerdotes, vamos trombetear. Mateus 24:14. Para a gente fechar. Estou no Mateus 24:14. Aí esse evangelho então será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gentes, então verá o fim. E aí fecha todo esse processo, né? Vamos ali no slide número 2, só para mim mostrar para vocês onde nós estamos aqui. Então veja, nós estamos nesse intervalo, entre uma chuva e outra. E aí na aula que vem nós vamos partir daqui, ok? Não vou falar nada disso aqui mais. Ó. Nós vamos partir daqui para a gente chegar até aqui.
E aí nós vamos mostrar que essa segunda fase aponta para a segunda vinda de Cristo. E aí eu quero chegar aqui nesse ano da redenção, porque aqui mostra para mim que no 6º ano era porção dobrada para o povo ficar o 7º ano sem fazer nada. No 7º ano era para descansar a terra, ninguém fazia nada. Só que o povo não cumpriu, né? Então, o que acontece? Essa porção dobrada do 6º ano aqui vai nos apontar para as 2 testemunhas e para as 2 chuvas em porção dobrada. Então eu preciso de sair daqui e chegar aqui na aula que vem. Beleza? Certinho? Alguém tem alguma pergunta? Sobre chuva, sobre o Espírito Santo? Né? Se quiser fazer alguma pergunta, se não entendeu, se for alguma coisa de difícil entendimento. Eu sei que não é muito fácil, mas nós estamos caminhando. Hoje a Rutilene, ontem à noite a gente estava fazendo o culto, aí a Rutilene começou a fazer um comentário, ela conseguiu fazer um segmento legal. Eu falei para ela, poxa, tu tá entendendo o negócio. Ela conseguiu fazer, porque ela também tem dificuldade. Você pensa que ela está colada em mim, mas ela sabe tudo também, coitada. Ela também tem a dificuldade dela. Sabe muita coisa? Claro que ela sabe. Mas ela também tem a dificuldade dela. Eu vejo ela, de vez em quando ela fala para mim assim, poxa, tipo assim, é correr demais, né? Tem hora que ela fala. Mas é assim que a gente aprende. Por quê? Porque se você for caminhando e repetindo, vocês vão linkando. Não se preocupe, vocês vão ligar tudo isso aqui. Vocês vão estar falando do jeito que eu estou falando, daqui não vai ter muito tempo não. Ah, mas vai. Vai. A Valquíria disse que hoje ela falou comigo que estava na fila do banco. Tinha 2 pessoas conversando. Ela falou assim que achou legal porque ela conversou algo que a gente conversou aqui. E ela estava entendendo o que os caras estavam falando porque ela escutou a gente falar e aprendeu aqui. Mas ela simplesmente começou a escutar e lembrar de tudo. Ela, puxa, o que a gente estava estudando lá, os caras falando, citando o texto. Aí ela ficou ouvindo. Aí ela foi chamada, ela queria terminar de ouvir, ela foi chamada. Porque ela estava na cadeira aqui, aí os caras conversando e citando o texto, e ela lembrando. Aí eu falei, tá vendo que lembra? Você pensa que não está lembrando nada. Mas se alguém chegar para você e falar assim, uma chuva será hoje, não sei o que, opa, já ouvi falar disso aí. Ou isso aqui, o Espírito Santo, ou a Uide, o Mateus, você vai lembrando, com certeza. É devagar, gente. Ele fica lá no quarto, lá estudando, e de vez em quando ele vem com uma coisa nova, sabe? Aí eu fico... A palavra de Deus diz, conheçamos e prossigamos, né, em conhecer o Senhor. Então, aí, quando diz conheçamos, não é só para parar, é para prosseguir em conhecer Ele. Esse é o amadurecimento do cristão. É quando você prossegue em conhecer. Aí é aquele negócio, uns mais, uns menos, mas nós temos que buscar o conhecimento. Isso vai ser de suma importância. Ele fica lá aprendendo e eu de vez em quando te auxilio. Então, mas é bom, porque vai aprendendo. Então, é interessante, gente, que isso aqui vai nos auxiliar nos últimos dias. Tantas coisas que vai acontecer, você vai ficar tranquilo, sabendo o que está acontecendo. Sempre fico repetindo isso. Você não vai se assustar. Você não vai seguir um Cristo que vai aparecer nos Estados Unidos. Poxa, eu não vi na hora que ele chegou, então não é ele. Vai aparecer. Alguém vai fazer sinal em tal lugar, vai dizer que é o Cristo. Você não vai acreditar. Muitos vão correr para lá. Você não vai. Porque está escrito, inclusive, em Mateus 24. Então, você vai saber o que está acontecendo. Não, o céu se abriu, Jesus está aparecendo. Mas ninguém foi arrebatado, não aconteceu nada. Não, porque é um holograma. Isso é falso. Não, mas o sol, não, mas a lua, o Cristo apareceu sem o sol se escurecer, sem estrela cair. Mentira. Quando o céu se abrir, o plasma cai. O céu é abalado. A presença do Senhor vai abrir o céu. Cadê as estrelas? Caiu. Cadê o sol? Não vai dar luz. Cadê a luz? Escureceu. Porque o brilho do Senhor, toda a terra vai ver num momento só. Então, de repente, aparece um Cristo bem ali. Aí está lá, se estivesse normal, clarão, Jesus na nuvem. Aí todo mundo ajoelhando e gritando, chorando no chão, você de braço cruzado. Mas já Cambada apareceu de uma vez, Deus. né? Apareceu o Cristo que era, né? O povo seguir nele. É. O Henrique Cristo. Aquilo ali é... Que país que era. Aquilo ali é uma comédia. Mas vamos colocar de pé, vamos terminar. Ai. Vamos colocar de pé. Eu deixei ele orar, né?